É um gosto recebê-lo aqui no nosso Pumpcast. Para quem não o conhece, como é que podemos apresentá-lo? O que é, afinal, ou o que faz um musicólogo, pedagogo, comunicador e criativo? Uau, agora é difícil. Perguntas difíceis logo para começar. Isso é muito feio. É para Bom começar em dia, grande. bom dia e obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui convosco, com este clã, com esta família preciosa. Um musicólogo é um investigador que olha para a música com olhos analíticos. E, portanto, a minha vida e a minha formação de base é esta musicologia, ciências musicais, e, na verdade, isso muito contribui para o projeto que vamos falar, que são os concertos para bebés, porque ele assenta numa formação clássica e, portanto, numa análise histórica de repertórios, de compositores, e desse ponto de vista, o facto de eu ser musicólogo tem impacto nos concertos para bebés. Pedagogo, porque eu sempre estive ligado aos conservatórios, sempre fui diretor pedagógico e, portanto, desde o Conservatório Nacional em Lisboa até estas escolas mais pequeninas aqui onde agora estou, no centro do país, o ensino é um fascínio. Um comunicador, porque na verdade muito da minha atividade profissional tem sido comunicar a música, partilhá-la, e portanto eu acabei por dividir muito da minha ação profissional, não só a fazer música, mas a comunicar música e a traduzir conceitos mais complexos da chamada música clássica erudita, da ópera, do universo lírico, das análises, das acústicas, das composições, porque na verdade esta primeira das artes é tão comum nas nossas vidas, mas nem sempre temos uma relação consciente da importância da música efetivamente na vida de cada um de nós. E portanto passo muito tempo a comunicar. Ok, e portanto, só para dizer já agora, muito importante também como jeito de introdução, ainda que eu tenha dedicado muito do início da minha vida aos bebés, e ainda continuam a ser os bebés o início e a matriz da minha atividade, porque nós, enquanto bebés, somos especialistas a aprender. E então basta contemplar bebés para aprendermos. É simples, não precisamos de fazer mais nada, é só contemplar um bebê. Um, e essa aprendizagem que foi adquirida contemplando bebés, hoje invisto-a em muitos outros programas, nomeadamente em programas para pessoas em estado final de vida, em estados terminais de vida. Sejam bebés também, prematuros, mas acima de tudo, nós somos uma sociedade, nós ocidentais, não é? Eruditos, somos uma sociedade que cuida muito, e o vosso projeto é um exemplo disso, não é? Temos tantas coisas e tanta oferta para crianças, somos todos ternurentos com os seres pequeninos, mas não estamos preparados para cuidar dos mais velhos. Não? Mudar uma fralda a um bebê, eu costumo dizer que mudar uma fralda a um bebê até é uma coisa bonita, mas pensamos sempre em mudar uma fralda ao nosso filho, nunca mudar a fralda ao nosso pai ou à nossa mãe. Uhum. E, na verdade, muito da minha ação hoje está muito direcionada para práticas artísticas na comunidade. Enfim, o mais conhecido talvez seja o Ópera na Prisão, que é um projeto que envolve a comunidade prisional, não só portuguesa, mas para dizer que tudo isso parte, apesar de hoje a minha ação estar muito direcionada para estes programas artísticos na comunidade e com a comunidade, mas essas aprendizagens continuam a ter na díade bebê-mãe, bebê-pai, bebê-família, bebê-bebê, esta relação do bebê é que é verdadeiramente reveladora do que é a humanidade, porque nós quando nascemos, aliás, antes de nascer nós não sabemos que vamos nascer, estamos na barriga da mãe e Não há portanto qualquer pensamos, tempo. ok, começamos a ouvir, não é? Começamos a ouvir e pensamos, ok, está-se aqui muito bem, sou bem cuidado, movimento, depois a coisa começa a ser um bocado mais apertada, o T5 passa a ser um T0, mas na verdade quando nascemos vimos programados para viver, descobrir o mundo e, portanto, esse momento de descoberta, de fascínio, de prazer pelo mundo, que acontece nos primeiros instantes de vida, dias, semanas. Quando falamos de meses, já há uma enormidade de tempo para um bebê. Quando falamos de 3 anos, 4 anos, ok, já. Nós, de resto, quando vamos para a chamada escola com 6 anos, já aprendemos mais de 60% daquilo que aprendemos ao longo de toda a vida. Portanto, é tão precioso esse primeiro tempo de vida. Bom, foi uma introdução demasiado longa, peço desculpa. Não, foi ótima, porque já nos abriu aqui um bocadinho espaço para vários caminhos que podemos ir. Eu tinha pensado fazer como quase aqui uma conclusão esta questão do Paulo também trabalhar com reclusos, com idosos, mas aproveito, já que falámos nisso agora, para fazer aqui a ponte entre o que de facto é o bebé, a criança e o ser humano, não é? E perguntar qual é o poder
de facto, que a música tem no nosso desenvolvimento, mas também no nosso bem-estar. Bom, vamos ao desenvolvimento primeiro. Repare-se, nós, enquanto seres humanos, conhecemos o mundo. O primeiro contacto que temos com o mundo é através do som. Porquê? Porque nós, na verdade, o primeiro sentido que desenvolvemos é o da audição. Estamos um pouquinho no 4º mês de concepção, não é? De vida, 4º mês. Os nossos olhos ainda não veem. Nós já sabemos, já saboreamos, mas ainda não temos consciência disso. E, portanto, o mundo, e quando eu digo o mundo, não são só o lado material do mundo, é porque nós recebemos informação do exterior numa relação psicofísica através das sensações várias, químicas, que a nossa mãe nos dá. E, portanto, nós percebemos logo o que é, por exemplo, amor ou raiva, medo, pelaquilo que a voz da nossa mãe nos dá. Eu sei o que é fim de semana ou dia de trabalho pelos sons que ouço. Estou na barriga da minha mãe, eu já sei se estou no carro do meu pai, se estou no mercado. Eu não sei o que é um mercado, eu não tenho palavras ainda para isto, mas eu sei que a minha mãe, naquela hora, está demasiado ansiosa porque está a entregar um relatório, ou está a chegar ao patrão, ou está a chegar à casa da sogra, não importa. A ideia é que eu vou percepcionando todo este mundo por sons. Quer dizer, o mundo é-nos revelado por sons. E por isso tudo o que é som nos é tão especial. A música é somente uma das formas de trabalhar e de articular os sons entre si. Nós, alguns deles, chamamos-lhe arte porque tem alguma autonomia separada do cotidiano, da água, da chuva, do rastejar, dos ruídos normais, mas tudo isto é um compósito. O bebê não distingue. Isto é muito importante. Nós, enquanto seres humanos, não começamos a distinguir isto é uma sinfonia, isto é uma canção, isto é o lavatório, isto é o aspirador, isto é o arroto da minha mãe, isto são os intestinos da minha mãe. O bebê não sabe. Nós trabalhamos tudo isto como um compósito, desde o lado mais visceral da nossa vida, da existência, e por isso a música começa por ser, como disse bem, importante para a nossa relação com o mundo, com a sobrevivência. E por isso o cérebro humano estabelece relações com alguns sons, sons de perigo, sons de prazer. Por exemplo, nós todos temos a consciência que há algumas vozes de pessoas que conhecemos, que utilizam registros de agressividade ou registros de bem-estar. Nós próprios mudamos a nossa voz. Para lhe dar 2 exemplos simples que todos percebemos. A nossa voz, quando está mais tranquila, tem sons mais graves ou mais agudos? Mais graves. Mais graves, claro. Porque os sons mais agudos estão-nos irritados. Alguma coisa nos chateou, mas porquê que foste agora fazer isto? Enquanto que eu quero dar um mimo, eu dou um mimo com um registro mais grave. Estou a dar um exemplo. Nós, quando falamos com um bebê, cuchi-cuchi, guga, oh, tão lindo, não é? Quando eu falo com alguém chateado, eu não utilizo este registro de voz. Para dizer o quê? Nós utilizamos parâmetros musicais, neste caso frequência, também depois ritmo e outras coisas relativamente às estruturas musicais, para comunicarmos emoções, relações subjetivas. Não são somente dados biológicos que também importam. O som interessa-nos também biologicamente. Ok. Agora, quando falamos de música, não estamos a falar só de sons. Estamos a falar já de uma linguagem construída, que tem várias camadas culturais e que tem várias camadas de experiências pessoais. E por isso, nós começamos logo por ter uma relação. Aqueles primeiros meses em que ouvimos no ventre materno são a nossa primeira memória musical, o nosso primeiro banco de sons guardamos ainda antes de nascer. E por isso hoje, como devem saber, há terapias com recurso às memórias intrauterinas. Porque aqueles anos, aqueles são séculos de vida para um ser humano, aqueles últimos 4 meses de audição. Depois é que começamos a encurtar o tempo. O que quer dizer que há uma relação entre os sons que se organizam, e os primeiros sons que se organizam são o batimento cardíaco da mãe, que nos dá a estabilidade. E repare-se, quando a mãe está tranquila, o ritmo também é mais lento e mais regular. Quando a mãe está nervosa, o ritmo é mais rápido e mais irregular. E nós começamos a associar isto. Ok, regularidade, estabilidade, bem-estar é regular e lento. Assimetria, agudo, é
A mãe, quando está angustiada, respira de outra forma. E o binómio da respiração, que é baile, é dança. Porque é que a dança nos importa também, logo a seguir à música? Porque nós ouvimos e bailamos. Nós começamos a bailar num líquido. Nós bailamos da melhor forma, porque bailamos livremente, sem o atropelo do espaço físico que temos cá fora. Portanto, lá dentro, nós temos esta relação com o som e com o movimento, e por isso é muito importante ter estas duas relações, que vão marcar toda a nossa vida. A nossa vida funcional, de relação com o outro, mas também depois a nossa vida emocional, onde nós nos exprimimos a nós próprios, exprimimos o mundo que conhecemos ou que sonhamos que queremos conhecer, e por isso, ao longo de toda a vida, desde as memórias intrauterinas daquela caixa de música que a avó levou para o berço quando eu nasci, ou até aos sons mais comuns do aspirador, do exaustor, do carro, do motor, do computador, dos ventiladores. Depois temos aqui um conjunto de outros sons que nos acumulam, que nos acompanham ao longo da vida, que são muito importantes, até chegarmos à arte per se, ou seja, à obra de arte, à catarse estética que vem de um objeto artístico construído com sons, mas que, na verdade, nós, quando ouvimos esses sons, não estamos só a ouvir aquele autor. Por exemplo, quando eu ouço uma canção de que gosto muito, se eu gosto mesmo muito, provavelmente a sua pulsação está próxima do ritmo cardíaco da minha mãe, da estabilidade. E por isso é que eu volto àquela canção que me dá estabilidade. E eu não tenho consciência que me dá estabilidade, porque está linkada a um ritmo cardíaco da minha mãe. Mas, na verdade, está linkado. Porquê é que muitas das gerações, nós, por exemplo, enquanto adolescentes, a música ainda é mais importante para nós? É porque no momento da vida onde andamos à procura, temos muitos caminhos, precisamos de alguma estabilidade. Então somos tão radicais, fazemos tantas coisas radicais, que ao menos a música dá-me um beat. E além, seja o que for. Muitas das práticas musicais, por exemplo, música minimal repetitiva, ou techno, ou house music, são músicas que em ambientes sociais mais radicais, mais diversos, eu preciso de uma estabilidade, de uma regularidade, que me vai dar essa memória intrauterina de eu ter um ritmo regular em que estava tudo bem, não precisava me preocupar nem com o emprego, nem com a comida, nem com a casa, nem com a guerra, nem com os preços de combustíveis, tudo era perfeito. O que é que eu guardo dessa altura? É uma relação com música, com ritmo, com frequência e com som. Uau! É que depois desta explicação, uma pessoa até fica assim sem... De facto, nós temos consciência do quão importante é a música, temos todos uma relação muito próxima com ela, não é? Mas há uma explicação científica de que não estamos sequer cientes e que o Paulo agora fez aqui assim um resumo que de facto é muito, muito impressionante. Eu vou pegar também agora num dos vossos lemas e passo a citar: porque sabemos bem o quão importantes são os primeiros instantes, dias e semanas da vida, para passar então para os concertos para bebés, que é provavelmente o projeto mais importante e reconhecido da Musicalmente, e perguntar então como e quando, e até porquê, embora acho que já consigamos também perceber um bocadinho a sua origem, mas como e quando é que de facto surgiu este projeto? Os concertos para bebês nascem de um projeto anterior que se chama Berço das Artes. Assim, uma história muito rápida que também é importante. As nossas vidas pessoais têm a ver com o que fazemos, não é? Eu sou uma criança que nasci aqui numa aldeia onde há uma banda filarmónica. Entrei para a banda filarmónica a tocar fliscorne, que é uma trompete mais gorda, não importa. E eu comecei a tocar, e na altura os meus pais e o mestre da banda diziam-me que eu era muito bom e que tinha um sucesso. E com 18 anos fui para o Conservatório para Lisboa, com esta ideia de que eu era muito bom. E na verdade eu só era muito bom na aldeia dos Esposos. Quando cheguei ao Conservatório, com 18 anos, nem sequer vaga tive para entrar na classe de trompete. E fiquei muito frustrado. Essa frustração minha com 18 anos levou-me a pensar: eu não quero que nos Esposos mais ninguém volte a passar por aquilo que eu passei. E portanto vamos começar a dar aulas mais cedo.
E na altura, 18 anos, o radical de 18 anos, o conservatório era uma escola muito intensa na altura, porque tinha música, teatro, dança, cinema, educação pela arte, tudo junto. Era uma escola, de facto, uma School of Arts, enfim, à portuguesa, mas era uma escola que para alguém que vai aqui da província, filarmónico, sem mundo de cidade, foi assim um universo extraordinário, um cosmos novo que se abriu. E eu passei a trazer os meus colegas dos cursos de dança e de teatro para aqui, para a minha aldeia, ao fim de semana, e começámos um projeto que era Berço das Artes. Bom, vamos começar um projeto para crianças. Na altura ainda não eram bebês, eram só crianças de 2, 3 anos, porque eram aquelas que já ficavam sem pais. E desenvolvemos uma metodologia com música, teatro e dança, em que eu fiquei completamente perturbado com a extraordinária capacidade que um ser humano de 3 anos tem para perceber e fruir. Eu ainda não percebia porquê, não sabia porquê. Só constatei que isto era verdade. E ao final de 3 anos, aquelas crianças que tinham entrado com 3, quando comparadas com as outras que entravam com 6, havia uma diferença enorme. E então pensámos, espera lá, mas se isto acontece a começar com 3, porquê é que não se há de começar antes dos 3 anos? Mas eu não sabia muito bem o que é que se fazia antes de 3 anos. E em 1900... Isto começa em 91, 92, ok? O Berço das Artes nasce no ano letivo 91, 92. Em 95 vem a Portugal o professor norte-americano Edwin Gordon. É um marco. Este professor, que é um teórico, tem uma teoria, basicamente diz o seguinte: um momento das nossas vidas onde temos o nível mais elevado de aptidão musical é quando nascemos. Desde o nascimento em frente, esse nível vai decrescendo. E até aos 18 meses decresce bastante, muito bastante, se não for estimulado, e até cerca dos 8 anos de idade estabiliza. O que quer dizer que a aptidão musical do ser humano, a partir dos 8, 9 anos, estabiliza. Aconteça o que acontecer à volta daquela criança, estabiliza. Ora, eu na altura fiquei muito traumatizado com isto. Então, o que é que acontece àqueles seres humanos que não têm a possibilidade, até aos 18 meses, de ser confrontados com esta linguagem? Ou não precisam de ser concertos? Eu até aos 18 meses nunca ouvi nenhum concerto, a não ser o coro da paróquia e a banda filarmónica quando passava na rua. Mas o meu avô sempre me ensinou a distinguir os cantos dos diferentes pássaros que haviam aqui. Eu sempre tive um cenário sonoro muito rico. E, portanto, não precisamos ter necessariamente uma cultura musical urbana, uma cultura musical erudita. O ser humano tem de ser confrontado com sons distintos de diferente natureza. Porquê? E vim a saber mais tarde. Porque, de facto, se isso não acontecer nos primeiros 18 meses de vida, nós perdemos essa capacidade de aptidão. Há até uma história pequenina que o Edwin Gordon conta no seu livro, que é o Learning Sequences, é um livro muito importante para quem quiser saber mais coisas sobre isto, e ele conta aquela história que nós damos nas aulas de biologia, que é: nasceu um gatinho com os 2 olhos perfeitos, mas um investigador mau pôs uma venda no olho direito do gatinho quando ele nasceu. Passado um mês, tirou a venda. Ainda que o olho do gatinho estivesse perfeito à nascença, o gatinho deixou de ver do olho direito. E vai deixar de ver para toda a vida. Porquê? Porque o cérebro do gatinho percebeu o seguinte: todos os neurónios que eu tenho aqui ligados a este olho não estão a ser usados. E os neurónios são preciosos. Logo, eu vou ligar estes neurónios a outras coisas. Ao nariz, ao outro olho. E eu perdi isto. Ora, o ser humano tem exatamente muitos mecanismos com a mesma natureza. Se eu não exercito determinada ação auditiva, eu pura e simplesmente fico apagado dela para toda a vida. É possível um bailarino começar a aprender dança para ser um bailarino em pontas aos 30 anos? Não. Mas pode ser bailarino aos 30, pode aos 30 e aos 300. Eu posso aprender a ser bailarino com 120 anos. Mas o meu corpo não pode bater o recorde dos 100 metros barreiras se eu começar a treinar só aos 30 anos. Porque há determinadas capacidades musculares, psicofísicas, que só acontecem em determinado momento da nossa vida. Exemplo, a aprendizagem da nossa língua materna. Eu, enquanto ser humano, e vocês sabem isso, há muitas histórias, as crianças que são educadas por um lobo na floresta, ou que não tiveram oportunidade, podem bem depois oferecer a melhor professora de linguística do mundo, a melhor mãe do mundo. Passou o tempo em que o cérebro humano está programado para aprender a língua materna. Ou seja, isto é só para sublinhar que eu, na altura,
Hoje já não sou tão radical, ok? Mas na altura, com os meus 18, 20 anos, isto chocou-me imenso. E então, ok, as aulas do berço das artes não eram suficientes. Porquê? Porque os bebés e as crianças pequenas só vinham uma vez por semana à escola. Com o que é que os bebés estão todos os dias? Com as mães? Não, com as mães só estão até aos 4 meses no nosso país. A partir dos 5 meses, os bebés são entregues a educadores de infância, a creche. Então, nasceu o segundo projeto, que se chama Músicos de Fraldas. E este projeto Músicos de Fraldas é de capacitação para quem está com bebés, que são educadores de infância maioritariamente. Também para pais. E é no âmbito do curso Músicos de Fraldas que, numa sessão, uma educadora, de seu nome Margarida Neto, posso dizer, que me diz assim, em pleno plenário com muitos educadores: "Ó Paulo, mas o Paulo está sempre a dizer-nos que os bebés precisam de ouvir música acústica, que é diferente da música amplificada dos artefactos sonoros, que têm que ouvir música de qualidade, que não podem ouvir só a música chamada infantil, que devem ouvir música ao vivo para ser uma experiência efetiva. Mas é que os bebés não podem ir a um concerto. Não podem. Não podem ir a uma sala de ópera, não podem ir a um concerto clássico, não podem ir, quando muito, podem ir a um concerto de pop rock, se os pais os levarem com auscultadores e com proteção, mas não podem ver isto." E isso foi a pedra de arranque para, ok, então vamos fazer concertos para bebês. Estávamos em 1996, quando é feita esta pergunta. Durante 97 pensámos no programa e em 98 inaugurámos o projeto de concertos para bebês. Portanto, já há, então, 98... Vai fazer 25 anos. 25 anos, pois, exatamente. Temos um E quarto nesse século. percurso de 25 anos, vocês já se apresentaram, além de por todo Portugal, em mais de meia centena de salas internacionais, não é? Eu vi que o Brasil, a China, por exemplo. Qual é, de facto, a diferença entre estes vossos concertos para bebés, que foram pensados, não é, durante todo um ano, pelo que o Paulo diz aqui, mas o que é que os torna especiais, se calhar, confrontando com outros projetos que possam ter uma base semelhante? O que nós fomos descobrindo e aprendendo ao longo destes 25 anos, agora quase, de história, é que, primeiro, pelo facto de nós termos como matriz a chamada música clássica, ao invés da maior parte de outros programas musicais que estão associados aos festivais de teatro, aos festivais infantil, de artes infantis, ou festivais familiares, como a nossa matriz é uma matriz clássica, nós começámos logo muito cedo a entrar nos palcos das orquestras. E, portanto, eu lembro-me das primeiras salas, ainda hoje continuamos a fazer programação em algumas das principais salas de concertos da Europa, que não são os festivais infantis, os festivais para crianças. Nós também tivemos no principal festival para crianças e mais antigo da Europa, que é o Belfast Children's Festival, um dos primeiros, e temos percorrido os principais festivais. Mas onde vamos com alguma regularidade é nestas salas que nos ensinaram a nós. Posso dizer que não foi uma consciência nossa inicial. Pode pensar, o Paulo, que ganda... Não foi nada disso. Foi a posteriori é que os diretores artísticos e os programadores passaram a convidar-nos para a programação principal da sala e não para a programação do chamado serviço educativo. Percebe? Que há uma grande diferença entre um programa para bebês é um programa do serviço educativo, da mediação cultural. E de repente nós percebemos que estávamos incluídos na programação principal da sala. E isso interrogou-nos porquê é que nós somos colocados aqui. E depois percebemos é que, bom, para já há questões práticas. Nem todos os programas para crianças são feitos com uma equipa de 8, 9, 10 ou com uma própria orquestra. São somente programas com mais pequenos, 2 pessoas, 3 pessoas, 3 artistas. Quando estamos a falar de 4 artistas já é muito. Nós nunca levamos menos de 8 artistas. E, portanto, o budget e aquilo que é o peso de produção do nosso projeto já se enquadrava dentro daquilo que é a programação principal. Mas depois percebemos outra coisa. É que o público que ia aos concertos para bebês começava a ser público que também não levava bebês. Ou seja, como é que é possível que as salas eram confrontadas com pessoas que queriam ir ao concerto mas não tinham bebê? E não tinham bebê porquê? Porque, na verdade, também aprendemos, e hoje continua a haver uma percentagem muito significativa de público que vai sem bebê. E vai porquê? Porque aquilo a que nós assistimos, desde o início, eu lembro-me que na primeira programação, na primeira reflexão que fiz ainda em 1997, a ideia era, bom, os pais ficam numa sala, não é?
E os bebés vão para outra. E havia duas programações ao lado. Concertos para adultos no lado e depois vamos ficar com os bebés do outro lado. Com umas almofadas e com umas ceiras e uns ovinhos, etc. E percebemos desde o início que isso era um disparate. Porque os concertos oferecem efetivamente uma fruição de díade e de tríade. E o que os pais nos dizem é: eu venho a estes concertos, mas a experiência que eu levo é seguramente tão importante quanto aquela que o meu bebê leva. E a partir de altura os bebés crescem e vão para outras coisas. E há pais que continuam a ir religiosamente aos concertos. Porquê? Porque os concertos, na verdade, foram desenhados para que o bebê possa, nos seus tempos, na forma e no conteúdo, desfrutar da experiência, mas o pai e a mãe não podem estar lá naquela postura de isto é para ti, eu venho aqui só para te oferecer isto. E eu dou como um exemplo prático, muito prático, da importância desta experiência em dia. Se nós, em bebés, estivemos ao colo da nossa mãe e estamos habituados a saber, pelo tónus muscular da mãe, pela energia que a mãe nos coloca ao abraçar, se a mãe está focada naquilo que está a acontecer à nossa frente ou está a pensar noutra coisa qualquer. Ora, se eu estou a assistir a um concerto e nos braços da minha mãe eu percebo, por tudo o que acontece naquele abraço, que ela está a mostrar-me alguma coisa para mim, ou eu percebo que há momentos do concerto onde a minha mãe está verdadeiramente excitada com o que está a acontecer. Bloqueia a respiração. A minha mãe para a respiração em alguns momentos. Ora, se isto é importante para a minha mãe, só pode ser importante para mim. Se eu estou num momento em que só é importante para mim, nunca tem o mesmo peso nem a mesma estrutura e o mesmo impacto que se for uma experiência que é importante para a minha mãe. Logo, os concertos passaram a ser muito desenhados para todos aqueles que estão no próprio concerto. E por isso, nós começámos a frequentar salas de espetáculos e começámos a perceber que estávamos colocados nos programas para o público em geral. E isso talvez é a primeira grande diferença que acontece em relação a muitos outros programas para crianças. E como eu digo, nós nunca entendemos os concertos para bebês como algo para iniciar a música ou algo para preparar para uma fruição mais intensa mais tarde. Isto é um erro colossal. O bebê é o ser humano com a maior capacidade de audição. Isto é biológico, não é cultural, é biológico. O número de sinapses que dá no cérebro do bebê é 300 mil vezes superiores perante o mesmo objeto sonoro do que um adulto. Logo, essa experiência é muito intensa também porque naquele momento, aqui e agora, está a acontecer algo de único, que é irrepetível. Mesmo quando depois aquela pessoa com 20, 30, 50 anos, 70 anos, for a uma sala de ópera e for ouvir a La Bohème, como eu ouvi ontem em São Carlos, a experiência de audição não é somente por essa aprendizagem. Essa aprendizagem contribui para outra experiência, seguramente, mas não é por causa disso. E por isso, talvez, estas duas dimensões, que é uma programação tout court para público e é uma programação que olha para o bebê e para a criança como aquela pessoa que está ali, aqui e agora, com um nível muito superior ao meu para ouvir. Muito superior ao da mãe, por exemplo. Muito superior ao da mãe. E para quem não conhece um bocadinho a dinâmica dos espetáculos, como é que funciona? Os bebés interagem e participam de alguma forma ou simplesmente, e aqui entendemos o simplesmente com aspas, como é óbvio, assistem à vossa atuação? Muito bem, então, do ponto de vista prático, primeiro, artistas e público estamos todos juntos, vamos todos para o palco, não há separação entre público e artistas. Depois estamos em arena, isto também é muito importante, quer dizer que todo o público está a olhar entre si. Eu estou a olhar para o artista, mas à minha volta, no fundo, eu estou num grande círculo retangular em que eu estou a ver todo o público. Os bebés que não andam ainda estão na primeira fila mais próximos dos intérpretes. Os bebés que já andam estão numa segunda fila. A liberdade dos bebés é total. E todos os músicos têm uma regra. Os verdadeiros solistas são os bebés. Quer dizer que se um bebé for dirigir-se a um músico que está a tocar e agarrar o seu violino, o músico não foge do bebé, mas para de tocar
para deixar o bebê desfrutar daquele momento. Portanto, há sempre prioridade ao bebê que é o solista. O bebê gatinha, balbucia, toca, dança, o que quiser. Os pais têm uma participação ativa nos programas. Cantam. Há um repertório muito específico, não vamos agora falar dele, mas há um repertório não verbal de padrões melódicos e padrões rítmicos. O que é isto? Um padrão rítmico. Baba, bababa, babá, babá, ba 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 ba. Há também padrões melódicos. Yam pam yam pam pam yam pam yam pam pam yam pa yam pam pam yam pa yam pam pam. Estes padrões estão relacionados com o repertório que se ouve. É daí que vem o musicólogo, ok? Portanto, há estruturas, há uma gramática musical, melódica e rítmica, que as pessoas não precisam de saber. Ninguém precisa de saber que está a cantar em binário, em métricas mistas, em modos maiores ou elógios. Ninguém precisa de saber nada. Mas todos têm uma experiência imersiva com estes padrões. Os pais cantam. Cantam com os músicos, que depois improvisam com os pais. E depois, cada programa é um programa único, porque nós temos linguagens musicais diferentes. Nós oferecemos, mais uma vez, uma das grandes diferenças em relação a outros programas. Normalmente, as companhias que fazem coisas para crianças têm um projeto ou 2 projetos por ano. Portanto, por temporada, montam um projeto novo para. Nós funcionamos como uma orquestra sinfónica, que é, todos os meses temos um programa novo. Aliás, temos mais do que um programa novo. Porque nós temos uma programação nacional em que montamos programas novos todos os meses, mas depois temos programa internacional, porque saímos todos os meses para fora do país e agora voltamos, felizmente, outra vez a sair para a Europa. E há a possibilidade de uma família ter a oportunidade de ouvir música clássica, barroca, romântica, pop rock, música antiga, música world, programas mais dramatúrgicos, programas mais corpóreos, programas mais cenográficos. E tudo isto acontece mensalmente. O que quer dizer que há famílias que vêm todos os meses e no final de 5 anos nos oferecem um álbum com o seu bebê ao nosso colo, desde o primeiro concerto com uma semana ou com um mês, até à criança com 5 anos. É de facto uma experiência extraordinária e um privilégio para nós que fazemos isto. Nós temos aqui connosco também a Mariana, a mãe Pumpkin, e eu queria perguntar-te, Mariana, se queres dar um bocadinho da tua experiência também enquanto mãe, que teve o privilégio de assistir a estes espetáculos, a estes concertos mágicos. Qual é a sensação que vocês depois levam para casa e como é que tu vês os teus bebés, não é, reagir a tantos estímulos tão interessantes? Para nós, os concertos para bebés do Paulo são fantásticos mesmo. São uma experiência de magia e de encanto e muita música. E é fantástico ver como os nossos bebés reagem, interagem e, como o Paulo diz, começam a avançar e interagir com os músicos. E de facto, isto é uma experiência que não é só dos bebés, é dos pais a viverem com os bebés aquela experiência. E o facto também, e acho que isto é extraordinário, de terem uma programação diferente todos os meses, é um trabalho que pode ser feito de acompanhar toda a temporada e em cada concerto é uma experiência diferente. Extraordinariamente enriquecedora. E só apetece ter mais bebés para ir mais vezes aos concertos também e desfrutar desta experiência, porque já as minhas crianças são crescidas, já não são bebés nenhuns, mas eu adorava a experiência de assistir aos concertos, de ver os bebés a reagirem com os músicos e viverem aquela experiência tão rica. Bem, como sabemos agora que há adultos, não é, que vão sem bebés assistir aos concertos. Eu estou a pensar nisso. Nada te impede, não é, de agora nesta nova temporada ires também assistir. Eu posso pensar que nem preciso de levar um bebê emprestado. Posso. Não, exato. Já não é preciso agora, não é preciso. Paulo, só aqui para também quase fecharmos a nossa conversa, a Musicalmente oferece a possibilidade a estas crianças mais pequenas e depois também maiores a oportunidade de estudar música,
ou neste momento aquilo que vocês oferecem às crianças é o vosso espetáculo, toda a aprendizagem que dele provém, mas sem este lado mais estudioso e mais regular, digamos assim, do contacto com a música? Para o público-alvo da Musicalmente, nós oferecemos fruição, de facto, a experiência da fruição. Nós temos, num outro projeto onde eu trabalho, que é a Escola de Artes SAM, o tal Berço das Artes continua, esse já com 30 anos. E aí sim, eu faço também semanalmente aulas, e portanto aulas. O Berço das Artes continua, com música, teatro e dança para bebés, ainda desde casais grávidos. Portanto, o primeiro projeto, que se chama Auditório 1, é para casais grávidos que começam a frequentar estas sessões imersivas, onde, se quiser, a dimensão pedagógica está mais presente. A Musicalmente, ao nível da formação e da capacitação, trabalha com os profissionais. Fazemos muita formação para artistas, sejam eles músicos, atores, bailarinos, e fazemos muita coprodução, ou alguma coprodução internacional. Há outros projetos internacionais em que nós fazemos capacitação com outros grupos, ou seja, no mundo neste momento já há vários grupos que utilizam o nosso modelo, seja no Brasil, em São Paulo, em Brasília, seja em Itália, seja na Bélgica, há muitos outros projetos que utilizam, em Espanha há vários, em Espanha há muitos projetos que utilizam metodologia porque com regularidade, eu mantenho um programa de formação músicos de fraldas para profissionais agora também que trabalham e cada vez mais também para cuidadores em áreas afins à dos bebés. Porque, ainda que o universo entre o bebê e o idoso, o bebê e a criança com necessidades especiais sejam claramente distintos, mas nós acumulamos um conjunto de ferramentas, um conjunto de experiências que temos muita ação na capacitação das equipas que trabalham com paliativos, com viagem sonora, com algumas fronteiras com a musicoterapia, mas ao nível da capacitação, então fazemos muito. Agora, olhando para o bebê como público-alvo, é só fruição. É também um dos nossos lemas. Nós não queremos educar nem preparar para... Esse é um fundamento da Musicalmente. E também uma nota importante a esse respeito. Hoje, por causa de muitos métodos que se discutem ao nível dos métodos da educação, hoje discute-se muito a educação e a escola e, portanto, o modelo familiar e escolar e europeu e aquilo que são os paradigmas da educação. E durante muitos anos se investiu na interação e, portanto, na necessidade da criança interagir. E nós desenvolvemos muitas capacidades pela interação, mas há capacidades que nós só desenvolvemos pela contemplação. E também temos este desígnio, esta vontade de os concertos, e a Mariana referiu há pouco, de facto, há uma liberdade, uma participação total, mas há muito do concerto que é oferecido para contemplação. Essa contemplação de eu poder fruir alguma coisa que a minha relação com o tempo longo só consigo ter se eu for capaz de contemplar. Desde logo, contemplar o outro, o olhar da mãe, aquilo que os bebés fazem extraordinariamente, que olham para a mãe e ficam ali tempos e tempos a olhar para aquele objeto, para o olho e olham. E nós, pais, babamos e ficamos a olhar e olhar. E a relação de amor, o vínculo, vem disso, não vem só de estar a interagir com ele. Se eu só estou a interagir com o meu bebê, palmadinha a dançar, eu não crio uma relação profunda com ele. Eu tenho de deixar que o meu olhar penetre, que o meu coração se deixe penetrar pelo bebê. Isto depois transborda para a natureza. A sustentabilidade é humana, mas é de todo o planeta. Eu tenho de ser capaz... Eu não posso cuidar um planeta se não o contemplo no seu mais pequeno pormenor, nos meus mais pequenos gestos com o planeta e com aquilo que ele me oferece. E por isso, os bebés não nos devem... Aliás, nós devemos ceder à tentação de querermos estar permanentemente a interagir e a fascinar-nos somente com a interação do bebê. Quantos bebés, vou dar este exemplo que partilho convosco, que às vezes é um crime autêntico que nós pais fazemos. O meu bebê está completamente deslumbrado a ouvir um contrafagote e a ver uma bailarina a fazer uma coisa que eu nunca imaginei que um ser humano pudesse fazer. E de repente o meu pai, ou a minha mãe normalmente, ou então a minha avó,
Vê que há uma menina de 3 anos na fila da frente que já está a dançar e a fazer umas piruetas com aquilo. E eu agarro no meu bebê e quero que ele vá também dançar. Tiro do meu colo, onde ele estava em hipnose estética, em catarse, e vou pô-lo à frente porque eu quero vê-lo dançar também e fazer alguma coisa. Porque senão ele só está a ouvir. Isto é um crime tremendo. Nós temos de ser capazes de ceder à tentação de que os nossos bebés e as crianças só estão ativos e a aprender se estiverem em interação. Isto não é verdade. O ser humano precisa de contemplar. E gostava de deixar esta mensagem final de que os concertos também ambicionam, aspiram a oferecer, pelo som, esta outra dimensão de relação com o outro, com o tempo, comigo próprio. Porque o próprio pensamento, pensar, só acontece se eu contemplar, se eu criar esse silêncio em mim. Se eu estiver sempre... Aquelas pessoas que falam muito, todos nós temos a experiência de ter aqueles amigos que nunca se calam connosco, que é o meu caso, não é? Nunca se calam. As pessoas que nunca se calam têm medo de si próprias, têm receio do silêncio. Percebem? E nós precisamos de parar, de respirar. Para nos ouvirmos, para nos conhecermos. Desculpe. Não, à vontade. Então agora só mesmo para concluirmos, assim de uma forma muito rápida, se um pai lhe perguntar mas eu devo ir aos concertos para bebés, porquê? Qual é a resposta a dar? Talvez a primeira resposta é uma oportunidade única de fazer algo em conjunto com o seu bebê. Há muito poucas oportunidades em que nós temos de fazer alguma coisa de igual para igual com os nossos bebés. Estamos sempre a fazer coisas para eles, oferecer-lhes coisas. Isto é de igual para igual. Olha, é uma oportunidade de fazer de igual para igual. Está ao mesmo nível que o seu bebê. Vai fazer, de facto, algo com o seu bebê e não para o seu bebê. Em segundo lugar, eu diria que está a oferecer uma oportunidade de o bebê desenvolver competências que, se não tiver nesta faixa etária, vai desenvolver outras, mas vai perder aquilo que são competências para a estética, a arte. E eu acredito muito que iniciar hábitos de fruição cultural é talvez a maior responsabilidade que temos para com os nossos filhos. Nós temos muita preocupação com as competências, não é? Com as competências a todos os níveis, e esquecemos muito das competências relacionais, mas, acima de tudo, daquilo que são as experiências que distinguem a humanidade. O que distingue os homens de tudo o resto é a cultura e a arte. É a capacidade de nos emocionarmos com o belo. Mas ninguém faz isto. Tudo o resto, as formigas fazem melhor engenharia do que nós, a tecnologia, há N animais que estão muito à frente de nós, tudo está muito à frente de nós. Menos em nos emocionarmos com o belo. Portanto, se iniciar esta experiência de fazer cultura regularmente desde bebê, está a investir para que o seu filho vai sentir necessidade disso toda a vida, se começar mais cedo. Obrigada, Paulo. Acho que melhor maneira de terminar impossível. Foi muito interessante. Eu já estou aqui com vontade, como a Mariana dizia, de ter outra bebé para ir a correr para os concertos com ela. Foi de facto muito, muito agregador. E agora, só para também deixarmos aqui a mensagem, vocês vão voltar a estar presentes nas salas, portanto, as pessoas podem consultar a programação para saber se vão estar perto delas, onde? Ora, temos um site, concertosparabebés.com, podem encontrar a agenda toda e podem também, temos programação regular em Leiria, em Coimbra, no Convento de São Francisco. Vamos voltar a Sintra, muito importante, vamos voltar a Sintra 2 anos depois, vamos voltar a Sintra ao Centro Cultural Lola Cadaval. E estamos também em Lolé, no Cineteatro Loletano, em regularidade, e no Teatro Stephens, na Marinha Grande. Estes são os sítios regulares, onde nos encontram mensalmente, ok? Com a programação regular. E depois há muitos concertos fora desta programação regular que podem consultar. E ainda, atenção que o digital cresceu imenso com a nossa pandemia, há muitos familiares que vêm a um concerto de 2 ou 3 em 3 meses, mas alimentam semanalmente com os programas que temos online e que desenvolvemos no nosso site. Portanto, o site de Concertos de Bebés também tem uma programação online com guiões para fruir em casa. Portanto, é possível fruir em casa com alguma cumplicidade com o bebê,
mas, se possível, vamos sair de casa, vamos encontrar-nos, sentir as peles e os olhos uns dos outros e podermos fazer essa experiência de encontro num palco com os nossos bebés.